Guys, tudo beleza? Tudo na paz? Vem comigo que hoje a gente vai fazer uma resenha legal do episódio 5 de Pacificador. Tá? Muita coisa aconteceu, muita coisa pra gente discutir. Pessoal, o episódio ele já começou ali, né, com o funeral do Rick Flag Jr., ou melhor, a celebração de vida, como eles chamam. E aí já bate aquele peso, né? Porque se você viu o Esquadrão Suicida 21, você sabe que foi o próprio Pacificador, o próprio Chris, que matou o cara lá no Corpo Maltese. E quem tava no funeral? Aí tava no funeral lá a Amélia Racott, ela tava meio tristona, tava demonstrando a cabisbaixa, até chegar o Rick Flag Sr., né, o pai do Rick Flag Jr., só que ele chega lá e não parece, de fato, tá querendo consolar ninguém, nem muito menos tá triste e cabisbaixo. Ele já vem com uma certa manipulação, tá, acima da Racott, pedindo para ela não chamar ele de general, mas sim de Rick. E aí diz que o filho dela amava ela, que queria algo a mais, e joga um clima de culpa pesado por cima da Racott. Mas tem coisa aí, porque o papo começa de fato a ficar estranho quando ela solta que a Amanda, quando ele solta que a Amanda Waller estava tentando sabotar a carreira da Racott. Só que isso nunca foi confirmado por ninguém. E pior, a gente já viu que mesmo depois daquela confusão lá do filme, a Amanda Waller ainda confiava na Racott. Tanto que ela botou ela para fazer o projeto Borboleta. Então, parece que esse Rick, ele só quer fazer, no caso a Racott, pensar que ele é o único aliado dela nesse momento. E é uma jogada suja, mas é eficiente. Porque no final das contas, ele consegue. Ela promete ir atrás do assassino do filho, ou seja, o próprio Chris. E aí, meu amigo, o terreno já está todo preparado para, de fato, a treta acontecer. E aí, a gente continua para o encontro no parque e a decisão do Chris. Depois da abertura, a gente vai para um lugar chamado lá Paul Kopperberg, né, que basicamente é um lugar e uma homenagem também ao escritor de quadrinhos da DC, chamado Paul Kopperberg, né? Esse cara foi quem criou o grupo Checkmate, a galera mais secreta da Força Tarefa X. E lá fora da prefeitura, o Chris ele recebeu a mensagem da Racott e ela escreve a palavra lá, compacética no caso, né? Só que essa palavra é um código, né? Tipo um alerta disfarçado. E o pacificador, do jeito burro dele, ele aparece mesmo assim. Ou eu não sei se ele realmente sabia, na verdade eu acho que ele sabia que já era uma armadilha para ele, mas mesmo assim ele queria a confirmação da Racott. E o clima já começa muito estranho, porque ele chega perguntando se a Racott sente alguma coisa por ele. E, velho, ela disse que não sente absolutamente nada. Ela tem uma atitude seca, né? Meio fria. Dá pra ver que ela tá meio dividida, com medo do que pode acontecer com ele. Mas também tá muito puta por ele ter ido pra lá. E aí começa uma cena de ação. O Chris, ele usa alguns civis do parque, né? Como escudo humano, para tentar se proteger do Judô Master. Ele usa até um dos espiões. Pode parecer até absurdo, mas foi uma jogada inteligente dele, porque ele se mexe diferente e ali ele poderia virar uma peneira ali mesmo, né? Se o Judô Master acertasse ele. Depois disso, ele pega, né, o próprio agente Crane e usa o cara como refém. E tem um detalhe muito hilário, porque o boné do Crane, né, ele tem um camarão ali no meio, né? E isso por causa do time de futebol local fictício, que também tem referência, né? É um detalhe besta, mas dá aquele tempero de universo expandido, sabe? Mas a parte mais sã que vem é que o pacificador ele começa a ficar cercado e ninguém consegue atirar nele. Até que a Sasha abordou, né? E aí a gente descobre, né, que ela tem um olho cibernético com precisão de 99,8%. Ou seja, se ela quisesse, o Chris estava no chão. E aí rola uma referência muito legal. O pacificador chama o agente Fury de Shaft. Ou seja, ele tá falando daquele herói dos anos 70, tá? Que é John Shaft, interpretado pelo Richard, se não me engano, Richard Rodrigues, se não me engano. É uma piadinha básica ali, mas que mostra como o Chris é zoeiro até na hora da morte, né? E a série sempre tem essa pegada cômica. Seguinte, agora que a Sasha ela aparece com aquele olho de sniper, né? Muita gente deve ter se perguntado quem que é essa mulher? De onde que saiu esse exterminador aí da Arcos? Pois é, pessoal, para quem não sabe, a Sasha Bordeaux, ela não é novata nos quadrinhos. Ela surgiu lá nos anos 2000, né, como um guarda-costas do próprio Bruce Wayne.
E olha só a confusão. Ela acaba descobrindo que o Bruce é o Batman. Em vez de sair correndo, ela pede para continuar protegendo ele. E aí o Batman treina ela, dá um uniforme para ela, dá tudo para ela e ela vira praticamente uma parceira. Mas as coisas começam a desandar quando os dois são acusados de assassinato. Ela vai presa e dentro da prisão quase morre num ataque. Só que aí, né, quem entra é o grupo Checkmate, né? Eles salvam a Sasha, mas com um preço pequeno. Ela recebe um implante cibernético cheio de nanomáquinas e o resultado, ela vira praticamente uma ciborgue, né? Uma ciborgue com muita força, com resistência, enfim, todos os aprimoramentos que um ciborgue tem. E esse olho biônico também que a gente viu no episódio. Então todas as habilidades humanas dela, né, são aprimoradas muito. Nos quadrinhos, esse upgrade ele vem no projeto Almach, né, que é um tipo de plano de transformar, pessoal, humanos comuns em soldados com tecnologia alienígena. Almach significa One Man, One Corp, se eu não me engano, né? Basicamente é um exército ambulante num corpo só. E isso conecta direto com o universo do Besouro Azul também, tá? Não sei se vocês lembram da Victoria Kord, aquela vilã do filme, que queria criar soldados, vários soldados cibernéticos, usando a tecnologia dos caravelhos. Então, tem chance real da Sasha ela ser parte do mesmo projeto. Talvez a Argus ela tenha pegado os restos dos projetos Almach, né, depois que a Victoria foi eliminada, e usado na Sasha. E aí a gente já tem a primeira conexão, quer dizer, uma das muitas conexões que tem o universo do Besouro Azul com esse novo aí do Pacificador. Mas, se isso for verdade, a Sasha ela pode ser a chave para controlar ou até expandir o uso dessa tecnologia do novo DCU. E eu vou explicar para vocês mais em breve. Então, pessoal, é o seguinte, quando a Sasha ela tá prestes a dar o tiro certeiro, a Harcourt se joga na frente e acaba salvando o Chris. Isso, de fato, gera um estresse danado por ela, porque quando eles levam o pacificador para a base da Argus, a Sasha já chega soltando os cachorros ali para cima da Harcourt. E o que a Harcourt responde é que vai lá reclamar, né, com o RH da Argus. E, mano, que resposta muito boa, porque a Sasha, ela até dá um sorrisinho, tipo, tá achando que tu vai voltar pra cá? E aí que entra um detalhe muito doido, porque parece que quem tá barrando, né, a volta da Harcourt pra Argus, talvez é a própria Harcourt, né? Ela tá se tornando cada vez mais fechada, cada vez mais agressiva, meio que se auto-sabotando. Não sei se tem a ver. Mas, voltando pro Rick Flag, né, o cara manda a Sasha e o Fury saírem da sala enquanto ele tava lá com o pacificador. Desliga as câmeras e começa a descer a porrada no próprio pacificador. É um puro abuso ali de poder, né? Mas enfim. Só que aí entra o Economos, né? O John. Não sei se vocês se recordam, mas ele tem aquele jeito dele. E o que acontece? Ele chama o Chris oficialmente pro sistema da Argus. Tipo, beleza, agora ele é o nosso prisioneiro oficialmente. Ou seja, ele resiste ao Chris como prisioneiro. Caso contrário, ele poderia ser apagado. E com isso, o Rick é obrigado a parar de bater nele e sim levar ele preso ou soltar. É o que acontece. E aí que entra um ponto muito massa, porque o agente Fury não concorda com esse abuso do Rick, né? Ele até apoia o John, mesmo sabendo que o pacificador já causou problema pra caramba. E aí, cara, bate até aquela reflexão, porque o Fury, como um homem preto no sistema que historicamente abusa do seu poder, tem uma postura ética firme, né? Ele sabe que mesmo que o Chris sendo um babaca, na visão deles aí, todo mundo, ainda merece ser tratado como um mínimo de dignidade. Já a Sasha, né, parece que apoia o Rick sem pensar duas vezes. Talvez porque ela também teve uma relação com o Rick Flag Jr. lá no passado, igual a Harcourt, né? Então você já viu, né? Sentimento e lealdade se misturando com uma hierarquia. Aquele caos emocional. Só que a Argus, né, ela acaba proporcionando esse caos aí todo. Então, depois dessa treta toda da Argus, a Sasha começa a se aproximar do Rick Flag Sênior de um jeito um pouco mais suspeito. Tipo assim, rola ali uma troca de horários, tá? Umas falinhas meio com segundas intenções. E o Rick até pede para ela chamar ela, no caso ele de Rick, né? Não mais de senhor nem diretor. Véi, isso pode até parecer só um flat básico, mas tem uma coisa aí que tá escondendo. Nos quadrinhos, a Sasha, ela vira nada mais, nada menos do que a diretora da Argus. E assim, ela sobe na hierarquia e até chega no topo, né? E se você parar pra pensar, no momento atual do DCU, o Rick Flag Sênior ainda tá como diretor interino, ou seja, o cargo não é fixo, tá?
não é dele para sempre. Agora pensa comigo, será que a Sasha, no caso, está se aproximando dele com segundas intenções de tomar o lugar? Bom, pode ser, porque faria todo sentido se for esse o plano dela. Porque se ela assumir de fato o controle da Argus, com aquele olho biônico, a mente afiada dela, né, ela vira literalmente o olho que tudo vê do DCU. E também o símbolo da Argus faz justamente uma analogia com isso, né? Uma coincidência? Bom. E tem outro detalhe, pessoal. O Rick Flag, ele precisa estar disponível para aparecer na próxima temporada de 500 Comandos, que é onde ele surgiu. Então, se ele está sentado em uma cadeira burocrática, não vai rolar isso, né? Então, tudo indica que ele vai perder esse cargo muito em breve, talvez para Sasha ou talvez para outra pessoa. Eu vou te falar, se for isso mesmo, vai ser uma ironia perfeita, já que ele manipulou a Hakor no episódio inteiro, tá? E agora pode estar sendo manipulado de volta. E aí avançamos mais um pouquinho, a Eagle, ela vira um Super C e o Redsant Wide vira ração de águia, tá? Cara, o que aconteceu foi simplesmente sensacional, eu não esperava isso. Enquanto a galera lá do grupinho tá sendo seguido pelo Judô Master, o tal do Redsant Wide, ele tá lá no mato usando os poderes dele para rastrear a Eagle, inclusive ele usa uma arma, cara, fodástica. Quando eu vi aquilo dali, caralho, mano, olha o tamanho dessa arma aí, velho. Eu até fiquei com pena, porque eu achei que ele tinha de fato matado a Eagle aí. Mas aí vem a virada. O Eagle, ele usa os poderes para invocar uma revoada de águias. Do nada, tá? Várias águias selvagens apareceram. As aves simplesmente destroem o Redsant Wide, come ele vivo, sem deixar de fato nada do cara. Tipo, uma cena bem pesada, tá? Não dá nem pra mostrar aqui. Então sim, o Eagle, a águia mascote e pacificador, agora oficialmente ela tem superpoderes. E isso é um marco dentro do DCU, porque ele se torna o primeiro Super C original criado pelo James Gunn nesse universo novo aí. Isso é importante porque até então tudo vinha das HQs, filmes antigos, né, ou personagens de fato reaproveitados. Só que o Eagle, ele é novo, ele é um exclusivo desse universo aí. E agora tá no mesmo nível do Crypto, tá, do Weasel e de outros bichos que tem poder também. Inclusive, se juntar esses três aí, até posso sonhar em uma legião de Super Pets, tá? Na versão James Gunn. Eu não duvido nada. E tem outro detalhe, o Redsant Wide ser morto por aves, né? Justamente no momento em que ele tenta rastrear um animal. É meio que o karma instantâneo, mas sem forçar uma simbologia, tá? É mais uma piada com timing perfeito. E claro, né? Não dá para ignorar que o ator que fez, né, esse personagem aí, o Michael Rock, né? Hooker, no caso, é um velho parceiro de James Gunn, tá praticamente várias obras de James Gunn. E esse cara tem um histórico, porque todo personagem que ele interpreta acaba morrendo nos projetos do Gunn. Foi assim em Esquadrão Suicida, foi assim no desenho 500 Comandos, foi assim até em Guardião da Galáxia 2, tá? O Yando, que morreu congelado no espaço, então parece até concreto, tá? E chama, mas me mata. E aí avançamos para a parte da despedida do pacificador e também um show do vigilante. Porque que aconteceu? Depois de tudo isso, o pacificador, o Chris, ele volta para a cabana dele e lá ele escreve uma carta de despedida para toda a galera, toda a turma dele. Só que ele não entrega em mãos, ele deixa a carta com a leitora, tá? Para ler os outros, e a mensagem realmente é pesada para todos ali. Só que tipo assim, ele não entrega, né? No caso, quer dizer, ele basicamente diz que não acredita mais em redenção, que por mais que ele tente fazer o certo, o universo sempre empurra ele de volta pro eu, e por isso ele vai embora. Ele vai lá, atravessa o portal, e tenta viver, no caso, em outro universo, que agora é o objetivo dele. É como se ele tivesse de fato desistido de tentar ser melhor aqui e simplesmente foi para outro universo. E nessa hora, pessoal, o que parte o coração é o vigilante. O Adrian, né, ele começa a chorar quando de fato ele vai escutando a carta, mas de fato não é um soldado não. É porque o Chris, ele nem se despediu dele pessoalmente, tá? Nenhum bilhete com o nome dele, nada. Porque o Adrian, ele sempre esteve ali. Ele é 100% leal, tá? Mesmo sendo meio maluco, ele tem aquele momento que ele fala, tá? Você disse o nome dela 2 vezes e nem citou o meu, mas eu tô bem aqui também. E, cara, doeu pra caramba, tá? Porque o Adrian, ele vê o Chris como um irmão, o melhor amigo dele, mas o Chris tratou ele como um nada.
E, né, o vigilante, né, ele guarda aquela mágoa por isso. A gente vai ter um problemão na próxima temporada, porque esse cara, quando se volta contra alguém, pessoal, não tem freio, tá? E o pacificador sabe muito bem disso. Então, tomara que ele se reencontre aí, né? O Chris tenha a chance de pedir desculpa até para ele, porque perdeu o vigilante, perdeu o único cara que de fato sempre esteve ao seu lado para tudo, até quando ninguém mais estava. E aí, avançamos para a nova vida do Chris, né? E aí, pessoal, também tem uma teoria com o Superman envolvendo, tá? O Superman sumido. Assim, na final, ela mostrou, né, o pacificador já vivendo nessa nova realidade, o tal universo perfeito, que ele tanto queria. Agora, de fato, ele tá com o pai dele e com o irmão, né? Ele tá formando um trio de heróis chamado Top Trio. Os três juntos enfrentam até um caju gigante e vencem. Mas olha só esse detalhe que ninguém de fato pode ignorar, porque esse caju, pessoal, ele é do mesmo tipo daquele que o Superman ele enfrentou no filme dele, no universo original. Só que nesse universo, o Superman ele nem aparece. Então quem salva o dia são Chris e a família dele. E aí entra a teoria, será que nesse mundo não tem Superman, tá? Será que ele foi morto? Ou será que, por ser um alienígena, ele foi eliminado por ser impuro? Cara, seria muito doido se esse universo fosse tipo uma versão mais extrema da Terra X, tá? Onde só existe humanos brancos e o diferente, de fato, é caçado e eliminado. O próprio Kiss, ele já tinha dado pistas disso quando chamou esse lugar de dimensão só de gente branca, tá? Não sei se vocês lembram disso. E se o Superman ele foi morto antes mesmo de ser aceito como herói, cara, isso vai explicar porque o Top Trio ele teve que assumir o papel dele. Mas apesar disso aí, o Chris ele tá lá, tá feliz, todo sujo, de gosma de Kaiju, tá? Ameaçado com a versão alternativa da Record, que nesse universo não odeia ele, pelo contrário, ama ele, um amor realmente aí bem forte. Ou seja, ele conseguiu o que queria, um recomeço, sem julgamento, sem passado, mas resta saber se isso vai durar, porque enquanto isso, o grupo dele estão preparando um plano para trazer ele de volta, tá? Porque não desistiu dele. E eu boto fé que, de fato, eles vão conseguir de alguma forma. E a pergunta que fica é, quando que esse encontro vai rolar, tá? Será que o Chris aí vai querer voltar? Porque estamos no episódio 5, então tem muita coisa para acontecer aí. E é isso, velho. Episódio fantástico, tá? É uma mistura de despedidas, revelações, tem muita teoria, muita treta emocional envolvida aí. O pacificador, ele tá longe de ser um herói perfeito, mas a gente entende que ele tá tentando fazer o melhor possível, né? E eu quero saber de vocês, se você fosse ele, provavelmente, né? Será que você voltava pro seu universo ou ficava nesse novo, onde tudo de fato parece ser mais fácil? Pessoal, comenta aí também de onde que você está assistindo esse vídeo, tá? É muito importante, eu quero saber se você tem fã aí do pacificador espalhado pelo Brasil, né? Ou até fora do Brasil, enfim. E ó, antes de fechar, tá? Deixa eu te pedir um favor muito importante. Esse canal aqui, ele é um canal novo e tá prestes a bater uma meta muito especial, tá? Pra mim, que é alcançar uma meta de inscritos muito relevante. Falta muito pouco mesmo, tá começando agora, mas pra mim, alcançar os primeiros 100 inscritos já vai ser muito importante. E se você se inscrever agora, você não só me ajuda a chegar lá, como também passa a receber todos os próximos vídeos de análise, tudo aí, teoria, tudo que de fato o fã raiz mais gosta, tá? E de fã para fã sempre. Então, se você curtiu esse papo, se inscreva aí, ativa o sininho que é muito importante. Bora crescer essa comunidade junto, tá? Tamo junto sempre, abraço, fica com Deus.